Já chegou! Cheguei, até que enfim. Até Vou que pro quarto. enfim! Uau, eu amei esse boné. Se eu soubesse, teria vindo de boné, hein? O nome desse boné é preguiça de lavar o cabelo. Sério? Uau, que legal! Lavar e secar, né? Já que a gente não está indo para o salão, tem que fazer tudo em casa mesmo, então Sim, tem que durar um pouquinho mais. temos que fazer tudo em casa mesmo. Que lindo, querida, estar aqui com você. Eu estava falando para a galera que nessa época de quarentena eu tenho me inspirado nos salmos para fazer orações, porque de vez em quando só vem gemidos inexprimíveis, né? Então a gente É pensa verdade. assim: deixa eu ver que salmo eu poderia ler e que eu poderia profetizar nesse tempo. Então, eu amo o livro de Salmos e Eu estava aqui também. compartilhando que são modelos de oração, né? Eu aposto Uhum. que você canta salmos, que você lê Muito, salmos, que você medita, né? Que você muito. proclama. E que lindo, amiga, estar aqui com você hoje. Que bom que você pôde nos dar a honra de estar esse tempinho. E eu pensei Prazer enorme. de nós podermos ouvir você sobre aquilo que está no seu coração. Eu honro o profético que está sobre a sua vida, eu honro a sua atmosfera de conquista, de resiliência. E eu fiquei pensando de você compartilhar aquilo que Deus tem falado para você nesse tempo, porque eu sei, a Raquel também está aí com a gente, ela sabe disso, que você é como a tribo de Sacar, que você lê os Uhum. tempos. Eu sei que você lê os tempos. E eu queria ouvir seu coração sobre esse tempo. Você é uma daquelas pessoas no Brasil que mais tem nos dado lições sobre superação, sobre superar, né? Embates, desafios, crises, tragédias. Então eu falei, uau, eu tenho certeza que a Êxila tem muitas receitas para esse nosso tempo. Então nós queremos ouvir seu coração, seu core. Amém. Amém. Querida, primeiramente é um prazer estar aqui com você, com o seu povo, né? Com o meu povo também, que está chegando aí para Sim, estar junto com sim. a gente. É sempre bom demais. Essa proximidade tem sido muito boa. Eu era muito preguiçosa para fazer lives, mas vendo a necessidade das pessoas estarem em casa e serem encorajadas, eu resolvi Uau, encarar esse desafio. Porque eu uau. estou vendo muita gente aprisionada pelo medo, por aquilo que está sendo imposto pela mídia. Sim, E nós sim. não podemos aceitar isso. Bispa disse, eu já desisti de decifrar os enigmas de Deus. Porque é aquilo que Deus quer nos revelar e nos diz claramente. Sim, Aquilo que divide tanto as opiniões, eu acredito que Deus não está revelando diretamente para ninguém. Ninguém tem a verdade absoluta sobre o que está acontecendo. sim, Nenhum sim. de nós enfrentou uma pandemia na vida, acho que nem na vida dos nossos avós a gente viu isso Sim, 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 acontecer. Nós sabemos de histórias que dizimaram parte da população da Terra. Nós sim, sabemos de várias epidemias que passaram pelo mundo e que foram devastadoras. Mas nós não sabemos como lidar com isso, num tempo globalizado como esse que nós vivemos. Nós estamos aprendendo juntas, sim. né? Estamos aprendendo juntas. E a coisa mais linda que eu acho nisso tudo é nós vermos a mobilização do povo de Deus, na sua grande maioria, né? Eu tenho visto, em não deixar a peteca cair. E eu amo a Uau, igreja por isso, eu amo a uau. igreja. Porque, assim, com exceção de meia dúzia de pessimistas, a grande maioria que eu tenho visto não tem se dobrado diante dessa situação. As pessoas Verdade. estão confiantes de que isso vai passar, de que é mais uma situação que nós vamos vencer. E, sinceramente, sabe o que eu acho? Eu acho que nós precisamos olhar essa situação com os olhos de Deus e acreditarmos que, de fato, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. A terra está descansando mesmo durante esse tempo. Nós estamos vendo até mesmo os mares serem purificados, os lagos voltarem a ter peixes, a natureza descansar. Tantas e tantas situações estão voltando para o lugar para que a gente possa voltar a ocupar o nosso lugar na sociedade. E Uau. quando todos esses prognósticos, eu me levanto em nome de Jesus para declarar que tudo isso que eles estão profetizando vai cair por terra, porque nós vamos vencer isso muito mais rápido do que eles estão dizendo. Uau, uau, Eu não uau. estou menosprezando a grandeza desse problema. Eu acho que é um problema grande.
Eu só sei que o meu Deus é maior do que esse problema e que o mundo não vai morrer num vírus. Uau, Eu tenho uau. certeza disso. Então, por causa dessa certeza que eu tenho, eu me levanto sim como igreja para dizer que todas essas previsões que eles estão nos dando nas televisões, nas mídias, nas notícias, que impregnam o nosso dia o tempo inteiro, todos esses prognósticos que estão nos ameaçando, eles não são verdadeiros, não diante desse Deus enorme que nós temos. E Uau, mais ainda, uau. eu ouso dizer que Deus vai, nessa hora, exaltar o nome dele no Brasil e que o Brasil será usado para curar as nações, tanto na medicina quanto na palavra profética, que Deus tem levantado seus profetas para declarar. Amém, amém, amém. Eu super acredito nisso. Você falando nisso, eu fico me lembrando de Davi e Golias, que ele não teve receio de ir para esse enfrentamento, porque ele tinha essa certeza, como você colocou, né? Amém. A certeza de que Deus vai conosco, a certeza de É. que Deus está por trás de todos esses cenários. Então, se Amém. ele é por nós, que vírus será contra nós? Tudo bem Amém. que existem precauções e que nós temos que tomar cuidado e que vai ter um certo abalo, tudo certo sobre isso, mas eu acredito que essa certeza que o povo de Deus está carregando, essa fé, essa esperança, é a maior cura para a nação, né, Eishla? Sem dúvida, eu creio disso. Eu creio de todo o meu coração que a fé, ela tem que andar junto com a superação. Elas são amigas, elas andam de mãos dadas. Uau, fé e superação. Nós precisamos superar esse tempo. Nós precisamos superar o tempo em casa. Muita gente não está aguentando voltar para casa. Tem muita gente que É, não aguenta encarar a própria família, né? E está trancada em casa com a realidade de uma família destruída. E está tendo que encarar esse momento. Quem sabe nessa hora famílias vão ser restauradas também, né? exatamente. A Diante dessa família, situação. famílias são a base da sociedade, né? E é como você está colocando, se hoje elas precisam conviver juntos, filhos, pais, mães, irmãos, eu estou me lembrando daquele texto de Malaquias que diz que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos Sim, filhos os aos filhos pais. ao Pai. Antes que Então, venha esse grande avivamento que nós estamos esperando na nação, né? Que nós estamos exatamente. esperando e vai acontecer, já está acontecendo, eu não tenho dúvida disso. Nós Sim, somos um povo sim. que ora, que clama a Deus. O Brasil é um país cristão, é um país que teme ao Senhor, em sua grande maioria. Nós somos a maioria, graças a Deus por isso, Somos a né? maioria, somos a maioria. E eu acredito que momentos como esse, momentos como você tem tido com o seu povo, que os pastores têm tido com o Brasil, são momentos em que nós despertamos essa certeza dentro do povo. Porque, na verdade, quando um ou dois se unem, né, Eishla, é diferente. A É, força de um ou dois é diferente da força de apenas uma pessoa. Um vai derrubar 1000, mas duas pessoas juntas vão derrubar 10.000. E eu acredito exatamente. sim que essa força do Brasil cristão está espalhando esse combustível da esperança, da fé, e que com certeza nós vamos sair do Brasil com outro tipo de diagnóstico que o mundo teve. Amém. Nós não somos similares à Itália, nem vamos ser similares aos Estados Unidos, nem à China, porque o nosso capital espiritual é diferente, né? Eu creio assim também. E eu me sinto muitas vezes como Josué e Caleb, diante daquela promessa, né, de herdar uma terra que era deles, que já era deles por direito, que Deus já tinha dado, mas Uhum, chegaram junto com mais 10 espias, e esses 10 fizeram o coração do povo desmaiar. O que sim. nós não podemos é permitir que isso aconteça, porque a promessa de um tempo melhor sobre a nossa nação, ela ainda está de pé, ela é garantida. Esse é o momento do Brasil, esse é o tempo do Brasil, tudo caminha para isso. E eu não estou desprezando as outras nações com isso. Eu estou falando especificamente do Brasil, porque eu sou brasileira, eu estou aqui, o meu olhar está sobre o Brasil, o que não me faz deixar de orar pelos outros. Mas já que nós estamos aqui falando do Brasil, para o Brasil e para uma maioria de brasileiros nessa hora, embora tenha um ou outro que mora fora e que às vezes nos ouve, eu quero falar sobre o Brasil. O Brasil está prestes a viver um grande momento, uma grande virada. E nós estamos, disse, eu me sinto como aqueles espias, diante desse momento, sendo resistida.
Sabe, nós estamos sendo resistidos por poderes espirituais que nós não podemos ver, com os quais nós não podemos lidar de forma natural. Mas de forma espiritual, nós podemos sim lutar com as armas que Deus colocou em nossas mãos. Podemos lutar com armas espirituais e declarar que aquilo que Deus prometeu para nós, que aquilo que Ele já conquistou, é nosso. E não tem como a gente não tomar posse disso. É poderoso demais a gente poder usar a palavra de Deus como nossa arma nessa hora tão incerta, nessa hora de tantos ataques, nessa hora onde as pessoas se levantam com tanto medo, com tantas dúvidas. Eu acho que falhou um pouquinho na tentativa dele. Acho que falhou. Voltou para vocês aí? Para mim tá boa. Tá bom, então eu também estou ouvindo bem. Então, eu acredito que ali, quando Josué e Caleb fala sobre a questão de desmaiar o coração, é tão incrível que quando você vai vê-los com Caleb conversar com Josué mais à frente, ele diz o seguinte: Josué, faz 45 anos que eu recebi essa promessa de ter um Brasil novo, uma terra nova, uma terra melhor, mas a força que está no meu coração é a mesma força daquele dia. Então, essa disposição, né, Êxola, do coração, essa disposição interna de guardar a fé e a esperança, apesar das circunstâncias. Porque Caleb teve inúmeras circunstâncias, né? Caleb teve que andar por 40 anos no deserto com aquele povo, mas a esperança dele não esmoreceu com o tempo, não se derreteu, né? Então, eu acredito que essas circunstâncias testam essa fé e esperança que estão dentro de nós, né? Amém. É tão lindo isso que você está dizendo, porque Caleb já era um homem de 85 anos naquela época, e mesmo assim ele não se dobrou diante dos desafios. E eu quero deixar uma palavra aqui para os idosos do nosso país também. Pode ser que em todos os países os velhos estejam morrendo, os idosos, não falando velhos, mas não no sentido pejorativo da palavra. Os experientes, os anciões, aqueles que viveram tudo aquilo que nós pretendemos viver. Com muito respeito, eu me dirijo a vocês nessa hora e quero declarar que vocês não vão morrer de coronavírus, coisa nenhuma. Vocês vão ficar vivos, vocês vão sobreviver, vocês vão se levantar diante dessa situação e o mundo inteiro vai olhar para o Brasil como um lugar diferenciado nessa situação do coronavírus. Nós vamos nos destacar, sim. Medicamentos já têm sido descobertos, Deus já está revelando aí para os cientistas do Brasil, Deus está usando os cientistas do Brasil com novos medicamentos para curar a nossa nação e as demais nações. E com isso nós seremos um celeiro de cura. É isso que eu acredito. Esse é o momento, nós temos que ter um olhar otimista sobre isso, em nome de Jesus. Amém. Eu também acredito nisso. O JB hoje estava falando disso, a gente precisa reunir a companhia dos profetas, porque os profetas dão nomes, os profetas chamam a existência, os profetas fazem imprecações, fazem declarações. Amém. E esse é um tempo disso, de toda palavra que nós pudermos lançar com um capital profético de chamar à existência as soluções, a cura, de chamar à existência a oportunidade econômica, não as falências. Então, é uma terra úmida, né? A Raquel ontem disse, essa hora da crise é uma terra úmida onde nós vamos poder lançar as nossas sementes. E quando você lança sementes em terra úmida, o resultado é diferente de você lançar numa terra seca. Então, eu estou enxergando que esse tempo é esse tempo de descanso. Achei fantástico você falar sobre isso, porque Deus fala sobre os descansos da terra, né, Êxola? E às vezes, quando nós não respeitamos descanso na nossa vida, ou nas empresas, ou nas igrejas, ou na terra, Deus fala, olha, que tal uma oportunidade para descansar? Isso. E nós sobreviveremos, em nome de Jesus. Você que está ouvindo a gente aqui agora nessa live, você vai sobreviver. Vai sobreviver a não fazer o cabelo no cabeleireiro, a ter que fazer som em casa, vai sobreviver a uma conta ou outra que atrasar, porque depois, no final, vai voltar tudo para o lugar.
você vai conseguir dar conta de tudo. Daqui a pouquinho tudo volta para sua ordem natural. Por um tempo a gente fica apertadinho, aí depende mais de Deus, ora mais, busca mais o Sim, Senhor. sim, É um momento de sim, dependência de Deus, de nos colocarmos na mão daquele que está no controle de tudo. Mas a gente não pode perder a esperança, não pode perder o sorriso nos lábios, não pode perder a fala amável, né? A vontade de que dê certo, né? Eu estou vendo tanta gente torcendo para dar errado. Eu fico triste com isso, sabe? Pessoas se aproveitando desse momento para falar de política e querer que o Brasil afunde como se eles não estivessem no mesmo barco que nós. É uma sim. situação difícil, mas eu louvo a Deus porque a grande maioria de profetas que Deus colocou, esse remanescente, que é a maioria, também tem se levantado. Bispa disse, assim como você, ontem eu estava acompanhando sua live, depois, anteontem eu acompanhei a do Bispo JB, com o Claudinho também, dei muita risada. Enquanto eu passava minha roupa aqui em casa, porque eu dispensei a minha secretária, até para protegê-la, porque ela tem bebê em Sim, casa. Falei, fica sim. em casa, não quero você se contaminando, porque, né, vamos respeitar por um tempo, vamos ficar em casa por um tempo, daqui a pouquinho volta ao normal. E ela também está em casa, eu fui colocar minha casa em ordem, fui arrumar as gavetas, fui doar aquilo que eu não precisava, juntei muita sacola de roupa aqui que estava guardada e eu não estava usando. E eu dividi, reparti. Eu acho que é um tempo da gente exercitar isso também, né? Essa Exato. generosidade. A generosidade e a colaboração, né? Eu acho que é um É, tempo que nós podemos colaborar com estratégia, com palavras, ou então com sacolas de roupa, com sim. sacolas de sapato. Eu penso que nós estamos tendo a oportunidade, sim, amiga, disso que você está falando, de colocar, às vezes, a vida interna ou a vida caseira em ordem, né? Amém. Essa coisa de arrumar gavetas é profético, porque se você vai É, arrumando as gavetas da sua casa, você também está arrumando as gavetas da sua alma, da sua vida, dos seus é, negócios, né? Eu acho que tudo isso é. tem uma verdade paralela. Claro que tem. E sempre ouvindo louvores, ouvindo palavras de Sim, encorajamento, procurando aprender com aquelas pessoas que nos inspiram, né? Que nos dão sim, coragem de sim, seguir. sim, sim, Porque sim, palavra para desmaiar tem muita por aí. A gente nem corre atrás. Se a gente ligar a TV, a gente já acorda ouvindo. Mas sim. é necessário a gente ter notícias, é necessário a gente saber o que está acontecendo, mas a gente não pode se impregnar disso. A gente precisa se impregnar da palavra de Deus, porque é isso Temos que que, vai levar a gente para frente. amém, selecionar as palavras que vamos deixar habitar na nossa mente, né? Como a É Bíblia isso aí. diz, a gente tem que ruminar. Então, que ruminemos as boas notícias e não as más notícias, né, amiga? Isso aí, de dia e de noite, meditando na lei do Senhor, né? Porque Deus tem Amém. prazer, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, plantadas pelo Senhor para a sua glória. Não somos árvores arrancadas e jogadas pelo caminho. Deus nos plantou em um lugar com um propósito, né? Ele tem um propósito específico para as nossas vidas. E se a gente sobreviveu a tantas coisas piores, né, se você alcance Sim, quantas sim, situações sim. difíceis você já viveu. Eu estava falando ontem com a Dani também, a Daniela e Cristina, na live que a gente fez junto ontem. A Dani, diante da ameaça de morte do seu marido, ela no hospital com a mãe no outro lado, na UTI, e ela de pé, declarando a vitória, Uau, e hoje ela está aí para contar o testemunho dela. E eu uau, uau. acredito que a gente tem que escolher como é que a gente vai passar pelas situações da vida, sabe? Porque o final já está pronto. Deus sabe, ele vai determinar o que vai acontecer. Mas o durante, a gente vai escolher como é que vai enfrentar. E aí eu fico pensando assim, quando eu passar por isso daqui a um tempo, que eu olhar para trás, qual é a história que eu vou contar? Qual é o legado que eu vou ter deixado? De uma pessoa que ficou desmaiada enquanto tudo acontecia, trancada no quarto chorando, sem escovar o dente, sem tomar banho? Ou eu vou ser aquela que estava junto com o povo na batalha, adorando o Senhor, tocando a buzina, quebrando o vaso no chão, igual o exército de Deão, levantando a Aham, tocha igual uma louca, gritando para o muro cair, recebendo a sim, orientação de Deus, ainda que o mundo nos olhe e diga, são loucos. Porque a fé é loucura para os que perecem, né? Mas qual é o tipo sim, de história que eu vou querer contar para os meus netos? Eu sim, sim, acredito que é sim. essa história, sabe? De alguém que estava ali, junto com a Bispa Disse, junto com o JB, com o pastor Silas Malafaia, gritando assim, vai dar certo, gente! Sim, Mesmo que todo uau! mundo esteja dizendo que vai dar errado. É isso aí, eu concordo com você. Vai dar certo. Eu concordo com os profetas que estão declarando a prosperidade e a paz está chegando e invadindo os lares. E eu acredito que hoje você não tem por que
se nutrir, você tem, como você diz, de conhecer as notícias reais, mas você não precisa se nutrir de notícias negativas, porque tem tantas vozes proféticas, se você olhar aí, tem tantas lives ao vivo ou gravadas, tanta coisa no IGTV, tantos cursos disponíveis, que você pode refrescar a sua mente com aquilo que te dá esperança. Tudo aquilo que é boa dádiva, dom perfeito, veio do Pai das luzes. Então, nós precisamos, né? Tem aquele texto lá sobre o que você vai pensar. Eu vou pensar aquilo que é perfeito, de boa fama, se existe algum louvor. Uma carta da alegria, isso mesmo. Então, uau, que... Paulo estava preso quando escreveu isso. Paulo estava preso quando escreveu essa carta da alegria aos filipenses. E 16 vezes ele diz, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. O povo, o cara estava ameaçado de morte. Igual a gente está preso em casa, ameaçado de morte. Tudo que a gente ouve é vocês vão morrer. Se vocês colocarem cuidado, no botão do elevador, se vocês tocarem na maçaneta do carro, vocês vão morrer. E a gente tem que se alegrar nisso tudo, no Senhor. E não deixar que essa ansiedade tome conta do nosso coração, né? Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encha as nossas vidas nesse tempo, bispo. É só isso que eu tenho orado. Amém, amém. Obrigada. Amiga, deixa uma palavra de oração. Eu sei que você sempre tem uma bênção, uma canção, mas eu queria que você deixasse uma palavra de oração para nós que estamos aqui hoje, que você liberasse uma palavra de oração para o Brasil. Vou orar sim, vamos orar juntas. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui diante de uma mentora, diante de uma amiga, Pai, de alguém que tem sido tão usada por ti na minha vida nesses últimos tempos e também para as nações. Senhor, eu te louvo pela vida, pelo ministério, pelo marido, pelas filhas, por tudo que a bispa disse e representa para nós. E eu quero te pedir nessa hora que abençoe esse povo que está nos ouvindo. E que abençoe todas as nações da terra. Nós, como brasileiras que somos, como profetisas, chamadas por ti para curar as nações. Nós não fomos chamadas para desmaiar as nações, para amedrontar as nações. Nós fomos chamadas para profetizar, para trazer à existência aquilo que está no teu coração para a cura dos povos. E nós nos unimos aqui de mãos dadas virtualmente, nessa hora, juntas, usando essa tecnologia, diante do mundo, diante de todos que estão aqui conosco. Nós concordamos que o Senhor é o Deus das nações, que todo ele se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. Que podemos até não entender porque tudo isso está acontecendo, nós não entendemos tudo sobre ti, nós sabemos que os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, nós sabemos que tudo sobre ti é insondável, inescrutável, mas nós sabemos que assim como os céus são mais altos que a terra, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim tu afastas de nós as nossas transgressões. Então nós não estamos sendo castigados por ti, nós estamos sendo amados por ti, apesar de tudo que está acontecendo conosco. Nós te amamos também. Queremos te pedir que essas pessoas que estão nos vendo agora, Senhor, possam sentir a grandeza do teu amor. Que elas possam experimentar a profundidade, a largura, o comprimento, a altura desse amor que excede todo entendimento. Que elas possam enxergar a tua bondade, apesar de tudo que elas estão vivendo nessa hora, que elas não podem compreender. Senhor, e que elas não acreditem mais na calamidade do que na profecia que está sendo sobre elas agora. Um tempo de bênção, um tempo de paz, um tempo de cura, de restauração, de vitória. Os melhores dias das nossas vidas não ficaram para trás. Eles estão por vir. E nós tomamos posse, Senhor, desse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que lindo. Acredite mais na profecia. Acredite mais na profecia do que na dor, do que no desafio, do que na realidade. Que incrível, amiga. Obrigada, um grande beijo. E estou aqui torcendo pelos seus projetos aí, nacionais e internacionais, e pelas coisas que vão surgir após esse momento de quarentena, porque eu sei que coisas novas virão para todos nós. Então, obrigada pelo seu tempo. Um beijo grande. Amo você. Beijo, também te amo. Obrigada. Um beijo. E eu acredito nisso, em termos
em valorizarmos a palavra profética, em valorizarmos a palavra positiva, em valorizarmos aquilo que Deus tem dito como boas novas. Nós podemos e devemos encher as nossas mentes com as boas novas. Podemos e devemos encher as nossas mentes com as boas novas. E eu quero declarar que esse seja um final de semana onde a sua vida seja cheia de boas novas. Procure pelas boas novas para te alimentar. Boas novas da palavra de Deus, amigos que distribuem boas novas de canções, de música. Deixa fluir de dentro do seu interior as boas novas. Então, que este seja um final de semana de boas novas. Amanhã eu quero encontrar você às 17 horas. Eu vou estar ministrando no nosso culto online. E você vai ver pelo CN Play, pelo YouTube, Comunidade das Nações, e aqui também pelo Instagram. E eu quero falar para você que há 17 anos atrás eu superei o câncer. E ele foi como uma praga para a minha vida. E acho que publicamente eu nunca contei abertamente detalhes disso, mas amanhã eu queria compartilhar um pouquinho sobre esse tempo que eu venci há 17 anos atrás e que armas eu utilizei para vencer essa praga. Então, eu fiquei lembrando disso nesse tempo. E eu queria compartilhar isso com você amanhã, às 17 horas. Nesse canal, no CN Play e no YouTube, Comunidade das Nações. Um beijo grande. Que ótimo ter tido você aqui. Algumas pessoas aqui pela segunda vez no dia, né? E eu continuo aqui juntinho e pertinho de vocês e orando pelas boas novas. Esse vai ser um final de semana que você vai receber boas novas. Esse será o batismo do seu final de semana. Você vai receber boas novas. Você vai receber presentes, palavras, estratégias, direções. Eu não sei, eu sei que você vai receber boas novas esse final de semana e segunda-feira você vai poder contar aqui as boas novas. Um grande beijo, ótimo final de semana.